Bem-vindos a mais um Despretende Show na sua orelha. Arrume uma porra de uma atividade que não demanda nenhuma... Como é que era mesmo? Acho que eu esqueci. Nem decorei. Uma atividade que não demanda cognição para ser realizada. Atenção ativa. E não enche meu saco. A partir de agora vai ser assim. Tipo, você tem que fingir confiança para as pessoas acreditarem em qualquer tipo de ideia. Por exemplo, quando a gente vai chegar em uma mulher, você tem que fingir que você já conquistou. Senão, não faz sentido. A confiança que você finge que você tem, a ilusão que você acredita que te faz talvez conquistar a coisa que você deseja. Porque todas as ideias são realizadas no pensamento antes. Então, querendo ou não, a confiança é a ilusão que você cria e que você mesmo acredita que é verdade. Depois é o primeiro mapa da realidade que você traça na sua própria cabeça para poder alcançar. Hoje é... Que dia que é hoje? Tô aprendendo. Hoje é dia 10 de outubro. Agora são 7h30, 7h27 mais precisamente falando. Hoje é quinta-feira. Então hoje o céu está nublado. Eu não ia gravar, eu ia só correr. Resolvi gravar e eu vou tentar gravar. Não, eu vou gravar, eu tô prometendo pra mim mesmo. Gravar agora de manhã e meia hora. E depois à noite, mais outra meia hora. E vai ser episódio dividido, 2 gravações no mesmo dia. Acho que eu nunca fiz isso. Não lembro se eu fiz isso, mas tô sempre tentando inovar, galera. Esse é meu espírito criativo. Porra nenhuma, entendeu? Eu não tenho 1 hora pra gravar. Não quero postar 2 episódios inúteis. Vou postar um inútil só. Um inteiro, entendeu? Quem não tem cão caça com gato. Que bosta de frase. Mas é isso aí. Eu não falei que eu estreiei meu tênis novo que eu comprei. R$700 um tênis de corrida. Agora eu sou obrigado a correr. Depois que eu comecei a gravar essa porcaria, comecei a pensar, não, tem que investir, né? Aí o microfone, aí foi o tênis, porque no final das contas eu tô investindo em saúde, né? Investimento em saúde, que é os equipamentos para poder vir. Tipo, eu sei que se eu investir, vou revelar os preços: R$700 o tênis, R$1.500 o microfone. Só aí já são 2.000 e... Quantos? 2.200. R$2.200 em equipamentos. É uma desculpa para mim continuar fazendo isso. Eu lembro que se eu não continuar fazendo isso, eu lembro da minha motivação, deixar ela freestyle, eu vou quando der vontade, eu ia me deixar levar pela preguiça e pela procrastinação. Então é uma maneira bem eficiente de eu continuar fazendo o quê? Divagando e vindo, pelo menos pelo compromisso. E os últimos convidados me fizeram questionar. Passa, caminhão, passa. Os últimos convidados me fizeram questionar a essência, que era o cardio. Por que a essência é o cardio? Porque eu criei assim. Agora eu tô preso a essa realidade de sempre ter que fazer cardio e gravar. Os últimos convidados me fizeram fugir da minha essência. Eu não era mais eu não estava me reconhecendo. Eu olhava no espelho e não conseguiria. Caralho, eu errei a forma verbal do conseguir. Não conseguia mais me reconhecer. Essa era a minha nova realidade que eu tinha que encarar de olhos abertos, como se eu fosse outra pessoa. Não era possível enxergar a mesma pessoa de antes, que fazia old school, gravado, caminhando. Agora estava fingindo ser outra pessoa e não mais meu antigo eu. Isso é deprimente, cara. Você olhar no espelho e não se reconhecer. Mas agora, voltando às origens, é engraçado eu tentar criar uma história narrativa bem melhor, bem maior do que na verdade é. É engraçado porque porra nenhuma, eu só voltei pra pista. E os outros que eu gravei fora foi porque era inviável. Na verdade, não aceitaram o convite. Eu tive que ser flexível para readaptar o convite. Porque gravar ao ar livre infelizmente não é todo mundo que tem a mesma disposição para gravar ao ar livre e indoors. Não sei como é que fala indoors.
em português, dentro de casa, sem ser ao ar livre, ao ar preso. Gravar ao ar preso não é a mesma coisa que gravar ao ar livre. Então, eu cedi para poder gravar. Era a carência, né, de conteúdo. É aquela falta de confiança de querer, de não saber se consigo render sozinho. O fato é que render é muito subjetivo. O que é rendimento na internet? É gravar ou é gravar algo que as pessoas vão gostar? E se você levar em consideração que todas as coisas que estão nunca começaram sendo gostadas, e depois que as pessoas relativamente gostaram, que ficou popular, mas teve o processo, né? E eu não tenho essa pretensão. Posso falar isso todo episódio? Eu não tenho pretensão de fazer sucesso, porque os resultados que eu obtive aqui nessa experiência são bem maiores do que qualquer sucesso. Obviamente eu vou estar cada vez mais preparado para poder querer o que eu quiser, ou pelo menos desenhar o que eu acharia que seria o melhor para mim. E eu não me sinto mais inseguro para fazer nenhuma das atividades que eu me sentia inseguro antes. Então, o resultado na prática já é melhor do que qualquer tipo de sucesso. O meu sucesso seria, igual eu falei nas eleições, votar em mim mesmo para amanhã. Como votar em mim mesmo? Se tornar mais confiante para fazer o que eu quero. Ou pelo menos querer coisas novas, querer coisas que eu não quereria antes. Querer sem vergonha de querer. Já parou para pensar nisso? E pertencer a um lugar que seja onde eu estiver. As pessoas têm a falsa ideia de que a gente pertence a algum lugar especial, mas a sociedade é comumente tratada esse assunto de pertencimento com uns olhos estranhos, assim. Não sei descrever essa frase direito, acabei divagando, mas com os olhos de que tem segurança ou que tem amor. O pertencimento é ligado às emoções diretamente, mas meu pertencimento não é na família, não é no amor, porque eu tive uma experiência diferente. Não é de ódio, mas é de indiferença. Então eu não pertenço ao lugar que eu nasci pela indiferença, por exemplo, dos amigos, da família de uma maneira geral. Família que não é falta de questão, é falta de importância na presença, né? Eu acho que as pessoas supervalorizam minha presença como se eu não fosse uma pessoa normal. Isso me incomoda, como se eu fosse especial de uma maneira. Eu sou especial para minha família, mas eu não sou tão especial quando as pessoas supervalorizam a presença de uma pessoa normal. Eu sempre quis ser tratado de uma maneira mais natural do que as pessoas me tratavam, só porque eu não era 100% presente. Então, de qualquer maneira, eu estou criticando a maneira como me tratavam. Se me tratassem de outra maneira, talvez eu criticasse também. Talvez a culpa seja minha. Talvez a abordagem com que eu me trate seja, no final das contas, o que realmente interessa. E não o que as pessoas fazem de mim, o que eu faço com o que as pessoas fazem de mim. Isso é clichê, mas quando se torna consciente desses clichês, talvez o jogo fica mais divertido de jogar. Eu não tenho certeza que é realmente assim, mas depois de internalizar alguns conceitos, como esse de pertencimento, de pelo menos buscar o que seria a perfeição da internalização dos conceitos tipo pertencimento, começa a parar para pensar nisso. E o objetivo da gravação sempre foi conversar sobre esse tipo de assunto, pelo menos conversar comigo mesmo. Quando eu convido alguém, aí parece a entrevista, parece eu querer saber da vida dos outros, parece eu fuçar ou forçar uma amizade. E eu não vou fazer isso mais. Eu vou conversar apenas com quem me interessa e do jeito que eu me interessa. Senão, eu não vou criar esse personagem de entrevistador. Até porque eu convidei algumas pessoas ultimamente. Se vocês estiverem ouvindo, me desculpem. Não era minha intenção convidá-los, eu fui forçado pelo ambiente. Inclusive, quando eu pedi ao Patrick uma indicação, ele me indicou a pessoa que não tem intimidade. Então, seria uma entrevista. Ah, quem que é você? Onde você estudou e tal? Não é meu objetivo. Eu não vou entrevistar ninguém. E reafirmar esse conceito para mim mesmo é importante, porque realmente não é o meu objetivo. Não vai ser assim que vai se dar. Vou citar de novo, o Nicolas, que é um amigo, né, pediu para me gravar com o Felipe sobre obesidade. Eu não quero conhecer o Felipe obeso, quero conhecer o Felipe. E eu já conversei com ele. Então eu não vou conhecer ninguém para vocês conhecerem o Felipe. Eu vou conhecê-lo se eu não conhecesse antes. Então não faz sentido eu conhecê-lo ao vivo.
a parte da entrevista, de viralizar, que não é o objetivo, pra mim é pointless, esqueci o nome em português, buceta. Não é buceta, é outra coisa. Mas essa é a minha busca, é mais prática. É exercitar o diálogo. Como a gente toca em assuntos delicados, com menos frequência que eu gostaria. Coincidentemente, no último livro que eu tô lendo, fala sobre isso. Aprender a ter conversas difíceis com quem a gente ama. E eu tô tendo conversas difíceis com a pessoa que eu mais amo, que é eu. Eu me amo, eu mesmo. Isso é amor próprio. Conversar consigo mesmo. É amor próprio. Eu tô tendo esse tipo de conversa porque é impossível você tocar num assunto de uma relevância, de uma profundidade maior com pessoas comuns que não sabem lidar com esse tipo de assunto. Sempre se torna um chato de galocha. Então, para evitar esse tipo de contraste o tempo todo na sociedade, na mesa de jantar, na mesa da família, em confraternizações, eu criei esse ambiente que é esse Despertentes, que eu posso... O nome me dá tanta autonomia para conversar sobre assuntos difíceis, tanto para falar besteira. Então, o nome, que não caracteriza nada, ele é totalmente aberto. Ele é a tradução do que seria a irresponsabilidade. Então, eu já tô tentando imaginar a reação de quem tá reagindo para não reagir do jeito que eu não quero. É uma forma de controle, ao mesmo tempo que é livre. E eu gostaria de receber hater só para me praticar a abordagem com os haters. Então, de qualquer maneira, é válido. E eu tô atrasado, né? Eu deveria estar tomando banho para trabalhar agora. São 7h40. Mas se alguém do meu trabalho estiver vendo isso aqui algum dia, saiba que eu não quero trabalhar onde eu tô trabalhando. Então eu vou chegar atrasado. Porque é uma maneira prática de demonstrar que eu não estou satisfeito com a realidade. Hoje eu vou falar sobre os álbuns urgentes, os álbuns atrasados que eu passo na frente. Pela primeira vez eu quero falar sobre isso, eu quero me impor, mas normalmente eu não tenho a destreza, a atitude, e eu quero ser esse cara que tem atitude, que tem destreza. E depois de receber um alerta sobre os atrasos, pela primeira vez na vida, eu quero atrasar. Eu não quero atender a demanda, eu quero ir contra. Primeira vez na vida, assim, eu sempre fiz inconscientemente. Agora é um desejo que está se tornando realidade, que é ir contra, na prática. Na verdade, eu queria que esse podcast chegasse, né, às pessoas, porque minha função está deturpada. E eu não gostaria de continuar com a função deturpada. Tô tentando colocar uma proteção no microfone. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou continuar tentando. Enquanto isso, nem sei se vai continuar gravando, se vai pausar. Mas o objetivo de hoje já foi concluído. Nem sei se tá gravando, cara. Vou ter que começar de novo. Se estiver gravando. Eu acho que eu só mudei o filtro. Foi até bom. Será que captou o áudio do microfone? Eu todo destramelado. Eu acabei de achar um microfone novo, que eu coloquei o imã dentro da garrafinha, fechei a tampa e coloquei o gravador de fora. Ele tava exposto, agora tá começando a chuviscar. E eu coloquei o puffzinho, que aqui é pretinho. Parece um coração de urso. Acabei de batizar coração de urso. Coração de urso é tão fofo quanto forte. Imagina você pegar o coração de um urso na mão, mas aí seria um urso de pelúcia. É engraçado porque o urso normal não é fofinho, né? O urso natural da natureza
escarrada. O urso, ele não é fofinho como o urso de pelúcia, mas no imaginário das pessoas, o urso é urso. As crianças normalmente vão imaginar um urso de pelúcia e as pessoas maduras vão imaginar um urso normal. E é engraçado porque é a mesma palavra com dois significados. Então, eu nem sei se o kart que eu tô fazendo é válido, porque é muito leve. Ontem eu vim correr, hoje eu tô apenas caminhando. É muito leve, mas não é inválido, não é descartável, né? Ainda é cardio. Mas eu acredito que meu coração, se tenha sei lá, adaptado a esse tipo de cardio, então não seria tão relevante. Mas, cara, gravar caminhando foi a melhor ideia que eu já tive, é original. Não vou dar um passo para trás. Eu posso gravar inclusive em várias capitais do Brasil. Posso fingir que isso é um evento, convidar pessoas locais para gravar. É chato, né? Encher o saco da pessoa enquanto a pessoa tá descansando, talvez num domingo, meio de semana. Mas o objetivo é encher o saco. Que seja para encher o saco de quem queira deixar o saco ser enchido. Que seja para encher o saco também de quem merece que o saco seja enchido. Mas foda-se, não tô ligando. Antigamente eu ligava mais. O exercício que eu fiz de disposição funcionou porque eu mal ligo porque as pessoas pensam. Tipo, já convidei pessoas que eu encarei as pessoas depois e não exerci o convite, né? Não fui. Não fiz o convite novamente, não insisti. E encaro as pessoas como se não fosse nada. Então, pra mim sempre foi válido. É válido ainda essa terapia porque funcionou na prática. Que eu fico triste são pessoas que não entendem. E eu queria demonstrar para as pessoas como funciona esse movimento para exposição e gradativamente aumentando, e como faz bem para nossa própria sensação, sei lá, nosso próprio entendimento, como melhora a dicção, como melhora tudo, e como foda-se o que as pessoas acharem, entende? Tipo, como a arte de ligar o foda-se na prática funciona. E como é interessante experimentar esse tipo de sensação. Agora, lembrando de uma conversa que eu tive ontem, eu não fui exposto, tá vendo como é que melhora a dicção? Eu não fui exposto a nenhum vexame quando eu era mais novo. Eu tinha vergonha, né, de suar em público, porque eu sou um cara que acho que minha temperatura corporal é acima da média, porque eu sou bastante, então o meu suor de nervosismo também é um pouco acima da média. Talvez o suor, enquanto eu pratique alguma atividade física, não seja tão acima da média, mas sempre me incomodou. Então eu não tive episódios de exposição quando eu era pequeno. Eu não aprendi o que eu deveria aprender nessa época com a exposição. Depois de alguns anos, agora, né, que eu entendi o valor da exposição e o valor do autoconhecimento. E quando a gente não se expõe, a gente se conhece pouco. Acho que é isso. A gente tem medo de mostrar uma personalidade. A gente tenta se esconder. A gente tenta não ser a gente mesmo por medo da exposição, por medo de estar mostrando um lado ruim, por medo de estar demonstrando a parte errada. A gente veste essa máscara justamente para as pessoas não reconhecerem a nossa própria identidade. E depois disso, as pessoas não te incentivam a você buscar a sua própria identidade, não te incentivam a se conhecer, a conversar sobre assuntos difíceis. Então você se perde nesse furacão de ideias e pagar conta e trabalhar, e não descobre qual que era o seu propósito. Ninguém conversa sobre isso. Depois, conversando sobre isso, né, sobre propósito, com uma pessoa, eu acho que eu conversei sobre isso, uma pessoa em 38 episódios. Eu descobri que essa pessoa talvez não tenha tantos propósitos assim. É porque a gente tem a mania de exagerar, principalmente gravando. Eu até acho normal. Tipo, se eu estivesse falando dos meus sonhos enquanto eu estivesse gravando,
eu falaria exagerando também. Eu acho que é um comportamento natural do ser humano exagerar enquanto está sendo exposto. Mas a exposição até te ensina até a equilibrar esse sentimento de querer mostrar mais, querer ser mais inteligente, querer ser mais bonito ao vivo. Acontece muito nas redes sociais, né? As pessoas tentam ser melhores ao vivo, mostrar só a parte boa. E eu cansei dessa realidade que vicia. Porque a gente mostra só a parte legal e esconde a parte ruim, como se na realidade fosse essa dinâmica. A dinâmica da realidade é totalmente o inverso, porque quanto mais a gente se aproxima das pessoas, mais a gente enxerga esse verdadeiro eu por trás dessa máscara que as pessoas tentam esconder. Então, se você mostra de longe as partes boas, você acaba, sei lá, atrapalhando a expectativa, porque as pessoas acreditam, as pessoas caem na máscara que você mostra. Tipo, ao vivo, aquela música do Henrique Juliano. No Instagram, ela é top da balada. Pessoalmente, é toda instagrada. Genial. Isso é falar sobre máscaras, sobre personalidade. Talvez não personalidade, talvez a parte visual, a parte da imagem. A máscara visual. Mas, mesmo assim, no Instagram a gente quer ser bem-humorado. Eu tô falando da mulher, né, no Instagram. A gente quer postar só a música que a gente gosta. O que é a música que eu gosto? O que eu faço de legal? Ultimamente a gente tá postando, a gente como sociedade tá postando memes, passar vergonha. E é tão falso ou não autêntico que a gente vê um meme e copia o meme. Em vez de ser gravado por uma câmera de segurança e ser autêntico. Já tira toda a personalidade, a profundidade da reação que é natural de um meme original. E a gente tenta copiar o que deu certo. É claro que os originais são os originais, ponto. Mas os que deram certo, não tem o que discutir. Mas falando dos memes que não deram certo, que as pessoas copiam, né? Que é óbvio que já não deu certo, já está sendo copiado. Pelo menos eu uso como inspiração e não como uma cópia. Eu tento pelo menos internalizar esse conceito de me inspirar ou combinar algumas ideias para criar outra nova, ao invés de ficar apenas copiando o que já deu certo. Inclusive, quando eu falo que não quero que dê sucesso, é por causa disso. Eu quero ser original, quero ser eu mesmo, não quero copiar o que deu certo para fazer dar certo. Não quero copiar o Flow, não quero copiar ninguém. Talvez o Petri eu queira copiar. mas o Petri não deu certo. O Petri não é um case de sucesso. Sim, pra bolha que ele tá, mas não mundialmente falando, globalmente falando. Tipo o Flow que deu certo, que tem marcas e tal. Isso é o sinônimo de dar certo que eu não quero. O dar certo pro Petri é dar certo dentro da bolha. Talvez essa análise, essa analogia eu queira que seja copiada. Mas hoje o dia tá tão agradável pra gravar isso aqui que eu sinceramente liguei o foda-se pra hora que eu vou chegar no serviço. Porque parando pra pensar, eu tenho que pagar a reforma com o salário que tô reformando lá em casa. Então eu fiquei preso nessa mentalidade de recompensa pra pagar as contas. E essa é a realidade que prende a maioria dos brasileiros. Eu não sou um cara comum, então realmente eu tô disposto a ser despedido pra ver o que a vida tem a me surpreender. Porque eu não tô disposto a ficar nesse emprego só por causa que eu entrei. Tipo, agora eu tô preso. Não é essa sensação que eu sinto na realidade. Por isso que eu tô me desafiando e atrasando de propósito. Na verdade, eu ainda sou o cara mais prestativo. Eu só tô atrasado. Hoje eu estou atrasado, na verdade. Pontual. E alguns dias que eu cheguei 6h15, 6h10, 6h12. Vou te contar o que acontece. A gente chega, reza. Até 6h10 a gente terminou de rezar. Aí de 6h10 até 6h20, 6h30 a gente limpa pra dar uma manutenção. Eu, normalmente, chego atrasado, chego 6h15, 6h20 eu tô limpando. E 6h25 eu já terminei de limpar o meu setor. Então, eu começo a trabalhar antes da maioria das pessoas. Eu começo a planejar meu dia, começo a ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Bem mais cedo do que a maioria começa a trabalhar. E tem os famosos encarregados que ficam lá fazendo hora. Não perdem o tempo, esse tempo necessário para gerenciar, para planejar, perguntar um por um e perguntar qual que seria a demanda do dia
e para estipular uma demanda semanal e depois uma mensal. Se você consegue analisar os dados do dia anterior e ver o que estava errado, o que aconteceu de errado, e fazer um planejamento semanal com os dados diários, aí de uma semana você coleta os dados e faz outro remanejamento para uma prática semanal. Depois você pega na próxima semana, das 2 semanas, e vê o que deu errado para fazer. Você espera a 3ª semana e a 4ª semana para fazer do próximo mês. E assim consecutivamente. Isso chama-se planejamento. E eu tenho que falar para a pessoa: você está fazendo um planejamento errado. Eu que não sou pago para decidir nada. Eu que não sou pago para pensar nada. Tenho que falar para a pessoa que é paga para pensar como está o planejamento errado dela e como ela tem que corrigir. E a princípio ela nem pensou que deveria pensar isso. E eu já estou pensando o que ela deveria pensar. Pensando como ela deveria planejar. E eu falei que eu ia tomar iniciativa, tomar o que é que seja, né? Ir pra cima mesmo. Eu tô desistindo assim. Desistindo de tentar corrigir. Estou disposto como é que fala? A socorrer quem precisa e quem é justo com esse sentimento. Não estou disposto mais a salvar, porque no final das contas eu sou o proletariado salvando o patrão da falência, entendeu? Essa é a resposta imediata que eu consigo imaginar. E eu não deveria estar preocupado em salvar ele, eu deveria estar preocupado em salvar a minha própria vida. Se eu tivesse preocupado em salvar a minha vida, eu já teria concluído a faculdade, concluído os cursos que eu quero fazer, já teria concluído vários projetos que eu estou em processo, eu teria mais tempo. E eu acho que eu já estou no caminho. O desafio é me manter nesse caminho. Tá vendo? Esse caminho, literalmente. Eu sempre gosto de falar, né? Literalmente, estamos dando os passos. Acho que eu vou usar essa expressão todo episódio para parecer ser um idiota que não lembra, que já falou isso. Muito engraçado. Estou disposto a usar esse bordão. Estamos caminhando. Literalmente, hein? Caminhando. Como se ninguém tivesse visto eu falar. Tipo, é um bordão anunciado. É engraçado pra mim, então eu vou fazer. Foda-se. Aí eu queria continuar sendo idiota, porque é a única maneira de você ser exposto e criar essa vergonha alheia e criar esse senso de dubialidade. Será que ele fez isso de propósito ou não? É o Andy Kaufman de Divinópolis. Mas na medida do possível, eu tô sendo idiota com coisas leves. Eu ainda não tive coragem de ser idiota nível hard, de ser um idiota pra valer mesmo, de ir pra cima da idiotice e foda-se os resultados, sei lá, xingar alguém. Eu tô pegando leve. Então não tem o valor prático que teria se eu investisse mesmo. Eu até tô falando muito rebuscadamente. Tipo, quando eu começo a falar inglês pra provar algo pra alguém, talvez é idiotice. Esse tipo de idiotice que eu quero, entendeu? Tentar fingir que eu tô provando algo pra alguém, que no fundo esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Tipo, eu tô tentando provar pra mim mesmo que eu sou fluente, porque por muitos anos eu não saí do casulo. Hoje eu precisaria ter começado antes. É a ideia que a gente tem, imatura. Eu precisaria ter começado há muito tempo para dar certo hoje. E esse sentimento é o que as pessoas não conseguem sair. Por exemplo, para dar certo daqui 10 anos, começar hoje. As pessoas só se mantêm no sentimento de que já deveria ter começado para dar certo hoje, há 10 anos atrás. Fica remoendo esse sentimento. Eu deveria ter começado. O que eu deveria ter feito para dar certo hoje? O que eu deveria ter começado para hoje ter finalizado? O que eu deveria ter... Sentimento de remoimento, remoação. Esse substantivo é impossível. Remoidura, uma remoidura do passado. Por que não é na prática a gente não aprende a parar de remoer o passado e começar os projetos que a gente tem? E ao mesmo tempo que a sensação é que ninguém entende. Claro que algumas pessoas entendem o que seria parar de remoer. Algumas pessoas entendem.
Só que a gente acha que a gente é maduro o suficiente. Ontem eu gravei um story falando, passei em frente à igreja e vi uns caras tocando, só uma pessoa vendo e 5 tocando. Tinha mais pessoas no palco do que na coisa. Meio que quase criticando. Aí eu falei, é melhor ficar na plateia assistindo os caras tocar do que ficar aí vagabundo no bar, bebendo. Tipo, aí eu queria criticar quem não tá nem na igreja, nem correndo, entendeu? No meio, quando eu gravei pra falar que eu criei esse improviso. Aí foi engraçado, porque ninguém liga. E ninguém reage pelos motivos certos, né? Isso é muito engraçado, você criar um movimento que as pessoas não entendem, não embarcam e não apostam, não acreditam. Depois você fica rindo só com a falta de reação. Tipo, é claro que é um Andy Kaufman na prática, e é muito engraçado não ter as reações e trabalhar para não ter reações. Aí eu fico totalmente seguro, eu posso fazer o que eu quiser sabendo que ninguém vai reagir, ninguém vai me criticar ou ninguém vai ter coragem, porque é muito idiota. E esse é o objetivo que eu desenvolvi sem querer, porque ninguém tem esse objetivo na vida, né, de não receber reações. Ao mesmo tempo você fica confortável para ser você mesmo, se expor, porque você sabe que seu objetivo é não ter reações. Então foi a maneira mais segura de você começar a se expor, abertamente dizer que não quer crítica, não quer reações positivas, não quer nenhum reforço do que você está fazendo. Automaticamente aparecem uns idiotas que vão falar da boca para fora que você está fazendo uma coisa certa, que é legal, só por medo de ser inconveniente, por medo de receber, sei lá, de retaliação, de briga, de provocar. A maioria das pessoas realmente pensam que é idiota e concluem que na verdade é o meu objetivo real, é fazer você concluir que é idiota. E esse é a sensação melhor, que no futuro, se der certo, aí agora eu revelei minha verdadeira intenção. No futuro, se der certo, essas pessoas que imaginaram que era idiotice, aí sim que elas vão ver o que é bom pra tosse. Aí agora você não sabe se eu quero isso mesmo, se eu tô falando isso pra soar engraçado, pra soar idiota, entende? Você nunca vai saber na realidade o que é a intenção de um cara que está fingindo ser idiota. Mas ele pode ser idiota autêntico, que você nunca vai saber se ele está fingindo ou não, entende? Essa é a essência. Mas se eu quero conversar sobre assuntos difíceis, e se isso é verdade ou não, como é que as pessoas vão descobrir? Descobrir a essência de alguma coisa já é uma pretensão gigantesca. Eu quero descobrir o que você quer, qual que é a sua intenção, o que você, entendeu? Isso já é pretensioso o suficiente para você parar de pensar nisso, porque qual que é a intenção do Lula ao falar uma fala? Qual que é a intenção? Eu nunca vou ter acesso às emoções do Lula na hora que ele falou. Se ele falou brincando ou se ele falou com a confiança de destruir o Brasil, ou ele queria fingir que estava brincando para as pessoas acharem que ele é um idiota, depois ele ter um benefício com isso. Na verdade, nunca vai ter noção real pura do que seria a intenção da pessoa na hora que ela fala. Nem a minha, você não vai saber. Tô tentando antecipar seu pensamento. Tô tentando antecipar o hater. Eu estou te antecipando, hater. Tô antecipando seu pensamento, hater. Hater, tô falando com sotaque agora, beleza? Hater, tô falando igual com sotaque de inglês. Hater, igual com sotaque de brasileirinho de merda. Aí eu critico o brasileiro, como se fosse o Petri, né? Como se fosse um cara estudado, como se eu fosse morar fora. Eu quero internalizar esse personagem, porque esse é o cara que eu quero viver no meu futuro. Mesmo que eu tenha a oportunidade aqui de criar esse personagem, que eu odeio brasileiro, é real esse sentimento. Mas eu não consigo passar pra você que é real. Parece um cara mimado, um cara dando chilique, óbvio que parece. Eu tô dando chilique como se eu quisesse ser o Petri e quisesse ter o dinheiro do Petri. Não é como se eu quisesse, é o que eu quero, entendeu? Aí eu tô internalizando esse personagem pra me sentir o que é sentir o hater do brasileiro que tá escutando. Mas ao mesmo tempo que vocês não têm coragem de ir contra, né? E é engraçado que eu quero antecipar os movimentos. Por exemplo, eu quero agir como se eu fosse famoso, pra ter os haters do famoso, entende? É engraçado. Pra criar a dinâmica do famoso, criar a dinâmica que o cara já criou. Eu tô tentando copiar o que o cara tem, inconscientemente, falando mal, agindo de certa forma, só pra pessoa reagir, né, ter uma reação, criar um efeito cascata
criar esse burburinho. De qualquer maneira, toda essa fantasia que eu tô criando na realidade é sempre dentro da minha cabeça. Na verdade as pessoas nem entendem. E poucas pessoas embarcam nisso. Porque eu não tenho fãs, eu não tenho... Tipo, eu tô antecipando todo esse processo. É muita ansiedade de criar, por exemplo, conteúdo toda semana. De criar uma rotina. É só assim que melhora na prática, mas... É difícil de mensurar a capacidade, toda a repercussão, o mínimo, né, da repercussão. Porque tem pessoas aleatórias que vão pegar um episódio de eu cagando regra, fingindo ser alguém, pessoas que vão pegar um episódio de eu fazendo uma coisa específica e não vão entender porcaria nenhuma. No fim das contas, essa é a parte mais engraçada. Bom, voltando só pra finalizar a parte que eu não finalizei e pra voltar à noite. Tomara que esteja chovendo pra mim não vir. Tomara que vou comer uma barra de cereal aqui como café da manhã pra enfrentar aquela realidade deplorável. Mas devia estar desesperado pra voltar a tempo de começar. Eu fui chamado a atenção. Mas eu não sinto mais desespero. Eu tô agindo como se eu tivesse segurança pra não ficar desesperado. Então eu tô tentando viver a realidade que eu espero pro meu futuro, entende? É não ligar mesmo. Na prática. Repetir esse comportamento. Se eu for me fuder, eu vou me fuder e aprender com isso. Agora, se der certo, vamos colher os frutos e vocês vão ficar sabendo que vocês vão ficar sabendo em primeira mão se funciona ou se não funciona. Se não funcionar, não recomendo vocês fazerem o mesmo. Fazer o mesmo é relativo, né? Tipo, se inspirar em mim, querendo se tornar um símbolo, as pessoas se inspirarem, é muita pretensão, né? Então, observe como se fosse entretenimento, o cara se fudendo e gravando isso. Se der certo, foda-se. Se der errado, foda-se. Tem gente que como é que é? Há quem diga. Melhorou, né? Tem gente que pode dizer que comer gravando não é o certo. Aqui, ó, pra você que não concorda com comer e gravar. Esse é meu sotaque de faminto. O que significa não concordar com o que eu estou fazendo com a minha vida? O que significa isso? Eu não consigo conceber. Só vou ter que desfazer meu microfone, porque eu vou ter que encher a garrafinha d'água. Talvez não. Pra que desfazer? Criar uma coisa que as pessoas vão falar, né? Que as pessoas veem em academia, por exemplo, que vai entrar agora. Eu não vou continuar gravando lá dentro, né? Óbvio. Mas como eu vou sair de lá, essa porcaria, não vou criar um motivo que as pessoas fiquem falando, mas eu vou deixar só o microfone. As pessoas ficarem pensando, pelo menos, no que eu tô fazendo. É legal. Um puff na ponta da garrafa. Legal pra caralho. Um puff na ponta da garrafa. Acabei de comprar 2 barras de cereal e 100 gramas de granola. Eu esqueci que eu não comprei café. Olha o café do cara. O café que você merece. Tipo, eu tô comendo essas porcaria, comida de passarinho. Eu vou aprender com isso também. Se me fizer mal, eu paro. Depois a gente volta.
E aí, de onde a gente parou? Você acha que eu lembro? Óbvio que não. Voltando, sem pauta, só pra continuar pelo menos o objetivo. Isso aqui é uma grande desculpa mesmo pra mim cumprir meus objetivos. Eu tô cumprindo na medida do possível. Então, eu cheguei atrasado no trabalho, ninguém notou, ninguém fez questão de deixar claro que eu cheguei atrasado. Ninguém perguntou por que eu cheguei atrasado. Então, passou despercebido. Eu recebi uma advertência, né, por chegar atrasado. E tipo, passou meio que batido, porque eu não senti a advertência, porque eu tô criando motivos pra sair, né? Isso é muito infantil, né? Em vez de eu ir lá e pedir demissão, ficar aqui falando, criando motivos de eu querer. Caralho. Acabei de levar uma mijada. Alguma coisa na árvore tava pingando. Caramba, nunca vi isso na minha vida. Do nada um esguicho. Parece até uma pegadinha. Cair na pegadinha. Mas é muito infantil usar isso aqui pra criar uma desavença, pra criar uma inimizade, pra depois criar um motivo, pra alguém criar caso com alguma coisa. Depois arrumar uma desculpa. Tava muito infantil. Eu admito que é infantil. Admito que não é a melhor abordagem possível. Com certeza não é. É muito infantil da minha parte poder não ter coragem de ir lá e falar o que eu queria ter falado. Então, mas se eu tô sendo infantil, eu posso viver essa infantilidade sem chorar. Eu fui infantil, ponto. Depois que você foi infantil, você analisa sua infantilidade e tenta crescer com ela. Utilizar todos os meios para crescer. Até quando a gente erra, né? Fui juvenil, tô sendo juvenil. E se eu for? O que eu faço com isso? Primeiro passo é eu me tornar consciente que eu sou juvenil. Tenho que melhorar, que eu tenho que amadurecer, que eu tenho que me tornar independente, que eu tenho que trabalhar em direção aos meus objetivos com mais autonomia e depender menos das ajudas ou dos como é que fala? Privilégios que eu sei que eu tenho. Na verdade, todo mundo tem um certo privilégio em relação na comparação, sempre vão haver pontos a ser analisados de privilégio. Eu tenho noção dos meus e eu também estou amadurecendo em relação a isso. Por exemplo, eu investi dinheiro para fazer isso aqui é um privilégio. Muita gente pode ter vontade de fazer isso e não ter nem tempo, nem grana e nem disposição, que é nem coragem. Tempo, grana, disposição, coragem e destreza, né? Ou pelo menos a vontade de se expor e aprender com o processo. Mas a parte que eu mais aprendi é me divertir fazendo isso. Tipo, não é uma alegria constante, não é a dopamina o tempo todo, mas é uma diversão no sentido de fazer algo diferente que preenche seu tempo, ocupa sua cabeça e não te deixa triste quando você acaba de fazer. Não é tipo se masturbar, não é tipo, sei lá, roubar, não é as dopaminas baratas. Eu tô conseguindo gerenciar essa dopamina desse processo aqui, pelo menos por 1 hora, né? Com a ansiedade, né, de estar com ansiedade, né, antes de gravar, que bate uma preparação, a questão da pauta, a questão do pós, de postar, da edição. Tem todo um processo que pode levar em consideração na dopamina, no processo. E querendo ou não, é um projeto, é algo que me dá mais nova perspectiva, né, de criação, de uma válvula de escape para a criatividade, uma porta de saída para minha voz, para me ter o que falar, para me ter aonde me expressar. Isso é válido. Além da terapia, estava conversando isso com a psicóloga. Existe um estado urgente para chamar a terapeuta. Existe
alguém que precisa de terapia, e quando você precisa, claramente você precisa, esse cara é louco. Será que já não é tarde demais para buscar? Foi o que ela falou. Quando a gente se encontra num estado urgente de terapia, a gente simplesmente não consegue os resultados satisfatórios a tempo de resgatar aquela alma perdida. Talvez, em muitos dos casos acontece isso. Porque numa situação urgência de terapia, você está tentando correr atrás do que já está perdido, tentando curar algo que não é simplesmente curável com conversa. Existe todo o processo por trás, essa é uma palavra muito brasileira, um processo por trás, por debaixo dessas camadas existem uma complexidade que não é tão simples de ser resolvida apenas com uma sessão de terapia. E mesmo que talvez a pessoa fique 10 anos na terapia, é difícil ter alta depois desse processo longo. Então, eu acho que eu entrei na terapia no momento certo, onde eu preciso tomar certas decisões que vão me levar pro resto da vida. Se eu deixasse passar e ficar urgente, esse que é o problema. Que eu não seria capaz de identificar quando é urgente e quando não é. É um investimento em saúde mental, beleza. É outro privilégio que eu tenho. Investimento em entretenimento, que é isso aqui, que é na criação. Tô gastando. Às vezes eu fui para BH, por exemplo, com o objetivo, né, de testar minhas habilidades em outra cidade. Será que eu ia ficar nervoso? Tal, e foi de boa. Me expus a um ambiente diferente, apesar de que eu ia para BH 2 vezes por mês quase, quando eu era pequeno, né, jogar bola. Não é o fato de estar em outra cidade, é o fato do ambiente desconhecido e do que as coisas têm a se apresentar na hora, se você está preparado ou não para reagir da maneira correta quando as coisas se apresentarem para você. É tipo saber lutar para nunca bater em ninguém. Essa é a comparação perfeita. E você se expõe a vários lutadores, a várias técnicas, a vários estilos de luta para estar preparado sempre para qualquer coisa. Independente disso, não existe como se preparar para uma ocasião específica, né? A gente se prepara o máximo que der para qualquer ocasião que se apresente, a gente está preparado para lidar com essa situação. Então, o BH foi um teste prático em relação a estar preparado para situações adversas. E depois que você começa, a perspectiva de melhora ou da habilidade, né, de se comunicar ou se conectar com pessoas diferentes, ela fica cada vez mais fácil, mais natural. E não sei se é gratificante ou se tanto faz, mas por enquanto não teve esse retorno. E o retorno não sei se vai ser fama, se vai ser preenchido com algum sentimento que eu não conheço ainda. Essa busca que eu tô, por enquanto é interna. É difícil tentar expressar isso pra quem tá vendo de fora. O cara tá gravando, tá querendo se mostrar, por exemplo, postar um vídeo no Instagram e marcar academia. Todo mundo tá querendo se mostrar no story e tal, querendo o famoso biscoito. Todo mundo quer biscoito, é foda falar que não. Você quer atenção, você quer ser visto, você quer ser lembrado, você quer ser mencionado. Inconscientemente, talvez quem segue a onda, né, de marcar os stories e esperar uma remarcação, por exemplo, da academia, para ser visto no nicho da academia, pode não ser consciente a busca por aprovação ou por exposição, mas é inconsciente, ao mesmo tempo que talvez seja só uma repetição de atitude, atividades, mas a repetição de comportamento não seja tão simples assim, mas todo mundo, no geral, busca o mínimo dessa aceitação, dessa aprovação, dessa exposição. A minha, querendo ou não, também existe esse fator que vem com o tempo, que vem de tabela. Não seria o propósito principal. Mas eu reconheço que meu ego, no fundo, entende esse jogo e sabe os benefícios que tem a ganhar com esse jogo, que são óbvios.
E eu não finjo que esse jogo não existe. Da exposição, como é que fala? Do que a gente tem a ganhar quando a gente se expõe na prática, se mostrando, sei lá, com a fama, o que quer que seja. Facilidades e conexões e contatos e até olhando para um ponto mais masculino, a atenção, né, das pessoas, do público feminino, que fica mais fácil. Eu não pensei nisso quando eu comecei, mas eu tô me tornando consciente para até o possível assédio, né, que poderia vir, mas aí nesse caso a gente anula, porque acontece só com quem é galã, né, ou que quem tem uma certa afeição, no mínimo aceitável. Eu não tenho, mas é com o tempo que se constrói esse tipo de abordagem, esse tipo de crítica também. É uma ansiedade da minha parte, não faz sentido na prática usar essa abordagem agora, até porque eu tava sem pauta, então é sempre constrangedor pensar em coisas que as pessoas poderiam pensar sobre o que eu tô pensando. Tipo, é um exercício viciante de antecipação, de ansiedade, ao mesmo tempo que me torna mais consciente e mais preparado para lidar com esse feedback que não existe. É um feedback, é uma entidade que eu tô imaginando na minha cabeça, meu futuro, sobre o futuro da possibilidade que as pessoas vão imaginar. É um exercício muito difícil de concluir. Mesmo assim, eu não consigo evitar. Vira e mexe, eu tento ser o cara autêntico, ser eu mesmo, né? Acaba soando arrogante, a sua prepotente. Eu reconheço todos os adjetivos negativos. Talvez isso me atrapalhe, que eu deveria simplesmente ser. E depois de alguns anos eu olharei para trás e veria onde que eu errei. Mas é inevitável fazer isso de um episódio para o outro, sem pensar na evolução anual ou sazonal, né, de épocas em épocas. Simplesmente eu nem paro para pensar nas possibilidades e no quanto isso é ansiedade generalizada da minha parte, mas faz parte. Tipo, quando você reage a esse tipo de estímulo inexistente, mesmo querendo não criar essa expectativa, eu já tô gravando a reação, já tô tentando antecipar a reação de uma possível criação de expectativa, que é um exercício muito desnecessário, que eu já deveria ter parado de falar sobre isso, mas eu não consigo evitar, então é só continuar. Tipo, eu não consigo evitar, por exemplo, falar pra você sair desse episódio, porque tá chato, então é difícil segurar a autocrítica de avaliar pejorativamente e ao mesmo tempo não aceitar que alguém possa se beneficiar com um resultado futuro. Tipo, ao mesmo tempo que existe o julgamento, existe a conscientização do resultado ruim e a conscientização que eu deveria estar fazendo o que no futuro eu saberia qual seria o caminho, mas eu não consigo adivinhar qual que é o resultado futuro para me julgar no presente. De novo, remoer, entendeu? É muito complexo. Mas estar consciente disso até me incomoda, porque é muito mais fácil eu ignorar e fazer, se eu fosse agir como um alienado e simplesmente repetir os processos até internalizar os processos básicos, ao invés de ficar nesse processo de tentar antecipar os resultados, antecipar as expectativas, antecipar todo o processo. Tipo, talvez eu esteja em círculos, andando em círculos e não evoluindo de verdade. Talvez isso seja verdade, seja um fato. Talvez eu não consiga evitar que o processo é mais lento do que eu esperava. Talvez eu não tenha evoluído. Acreditar, né, na própria evolução pode ser um dos fatores que possa reduzir a velocidade da transformação, porque quando você se torna consciente do seu resultado, existe o que comemorar. Então
Talvez não precise dar tão duro quanto você estava dando antes, ou estudar tanto, ou se dedicar tanto. Mas voltando com o pé na realidade, o que eu tenho que fazer é continuar. Acabei de perceber isso quando eu estava raciocinando sobre o que eu deveria fazer na minha vida, né, conversando com a psicóloga. Eu cheguei à conclusão que a gente tem que continuar fazendo o que a gente estava fazendo, o que a gente estava planejando. Só concluir os objetivos, porque depois da conclusão dos objetivos básicos, de traçar o planejamento e concluir para os primeiros resultados, fica mais prático para desenhar os próximos passos depois, tipo, sem a frustração de não ter conseguido. Já é um avanço. Então, pensar demais sobre isso é um problema. Pensar demais sobre resultado é um problema. Pensar demais sobre o processo é um problema. Mas a única solução para essa ruminação seria apenas concluir os mini objetivos. Então vamos pensar na prática. O que seria um mini objetivo? Seria gravar com convidado. Depois seria gravar na rua entrevistando as pessoas. Eu fiz isso com um fisiculturista lá. Não é tão difícil. Apesar do cara ser grande, podia me dar um murro na cara, podia me matar com um soco. Não apresentava grande risco, né? E por que, por exemplo, eu fiquei com o desejo de convidar uma mulher. Eu convidei algumas, né? Quantas pessoas? 2 ou 3 mulheres? 2. E homens eu convidei uns 10. Então, se eu tenho que convidar 10 pessoas do público feminino, até eu desistir, pelo menos. E eu já desisti, sim, de continuar com os convidados, pois a essência ia se perder. Eu já falei sobre isso hoje de manhã, que a essência se perderia justamente por causa da expectativa que existe na entrevista quando existe 2 pessoas conversando. Na maioria das vezes, essa conexão se estabelece automaticamente. Você vai perguntar o que? Eu vou responder o que? Eu não tenho nada para falar. E são poucas as pessoas que têm consciência de que a abordagem... Consciência, sim, de qual é a abordagem. Ou pelo menos assiste alguns episódios antes, mas não fica com aquela expectativa de ser entrevistado. São poucas pessoas que eu tenho contato que teriam essa maturidade, né, com o conteúdo, com a entrevista, que não é uma entrevista. Mas é difícil você tirar o caráter da entrevista só para poder ficar mais leve, né? O processo é complicado. Tirar o caráter da entrevista só para não ter a responsabilidade de entrevistar alguém, só para não fazer perguntas. Isso é uma prática comum, né, no mundo do entretenimento. Mas eu não tenho o co-host perfeito ainda. Por mais que eu já tenha achado que eu achei, sem procurar muito, eu achei que eu tinha achado o co-host perfeito. Mas foi a maior decepção de todas. Então, foi o episódio que eu marquei, vim e não aconteceu. E desenrolar, eu posso contar mais outra história que desenrolou de um episódio que um convidado falhou, né? Do meu colega lá, do episódio que eu gravei tomando açaí, depois de comer o Subway. Que eu marquei de fazer isso. Eu marquei um compromisso comigo de fazer isso. E o cara não foi, eu fui. Eu tava lá. Eu não preciso contar com a presença do cara. Eu preciso, né? Óbvio. Seria bem mais legal se fosse. E a gente voltou a conversar, né? Depois de algum tempo. E hoje eu fui perguntar por que aconteceu o que aconteceu. Não porque que ele não foi, né? Não compareceu no compromisso que a gente fez. Mas porque que ele agiu como ele agiu. E coincidentemente, foi por causa de uma fofoca que eu fiz zoando, porque me falaram a fofoca, eu falei pra ele em forma de zoeira, uma fofoca, e ele achou que poderia estar envolvido numa possível demissão, por causa que lá no meu serviço é comum as pessoas se demitirem por causa de fofoca, e era só chamar uma a outra, eu falei, é só chamar umas às outras. Essa frase não funciona no português, então seria apenas convocar os envolvidos e discutir de forma madura para chegar num denominador comum e palavras rebuscadas ou técnicas que não querem dizer nada. Denominador comum, por exemplo. E resolver. Eu tô me tornando um especialista em resolver as coisas, em chamar os responsáveis, em perguntar, tirar as dúvidas. Você sabe que tirar a dúvida é uma arte milenar?
conversar com as pessoas até que as dúvidas sejam tiradas é uma arte que as pessoas não apreciam. Porque poucas pessoas conseguem ser sinceras o suficiente para expor todas as dúvidas que estão, de certa maneira, represadas. Se eu for tirar minhas dúvidas, eu vou me tornar automaticamente inferior, porque eu estou perguntando curioso. E isso é um processo legal, quando a gente é capaz de ser humilde o suficiente para tirar as dúvidas, independente de quem esteja tirando as dúvidas. Não é necessariamente um sábio, mas as pessoas automaticamente se colocam nessa posição de ranking, né, de inferioridade quando está perguntando. E automaticamente, quando a gente conversa sobre assuntos normais, por exemplo, pessoas leigas em comunicação, as pessoas se colocam num patamar de dar aula ou de cima para baixo. As pessoas automaticamente se colocam, por exemplo, se eu faço uma pergunta sem pretensão, a pessoa responde como se ela devesse saber. E é claro que eu sei, por que você faria essa pergunta? E eu normalmente faço esse tipo de pergunta leiga para testar o interlocutor, né, quem tá ouvindo, sei lá, testar o ouvido. Caralho, não sei se eu consegui ser claro. Eu faço perguntas idiotas para testar a atenção de quem tá ouvindo a pergunta. Então, a pessoa, normalmente, ela responde como se fosse óbvio. Como se eu não pudesse nem ter perguntado. Como se eu não pudesse ter questionado esse tipo de pergunta, porque por ser óbvio. Então, é uma prepotência, sei lá, uma arrogância que é natural do ser humano de não aceitar certos tipos de questionamento. E é mais comum com pessoas com menos idade, óbvio, né? Ou pessoas imaturas o suficiente para não entender que era uma brincadeira. Tipo, eu faço vários paradoxos. Eu tento pensar em alguns paradoxos para fazer para as pessoas, para divertir as pessoas, por exemplo. O plural de café é uma bosta. Me veio esse questionamento na cabeça. Essa brincadeira, essa piada. Porque o plural de café... Aí automaticamente, quem não tem essa humildade de olhar para a pergunta de longe, afastar, questionar, vai responder, que bosta, como assim, não faz sentido e tal. Mas que o plural de café é cafézes. Cafézes, aí faz um trocadilho com a palavra café e fezes. É uma coisa idiota, com certeza. Não deve ser levado em consideração como uma piada, mas isso me tira da realidade estressante. Esse tipo de raciocínio me desconecta do estresse do dia a dia. Eu consigo exercitar esse lado, que é cômico, bem-humorado, para não levar a sério certos tipos de contato, como é que fala, abusivo durante o dia. Entre chefe e funcionário, entre colegas de trabalho que não tem alegria de viver. Eu consigo me distanciar com esse tipo de coisa retardada. Seria uma terapia autodidata. Eu não inventei, é óbvio que já existe talvez essa abordagem mais detalhada e algum psicólogo entenda na técnica o que seria isso. Mas é a válvula de escape que eu encontrei para não me perder nesse estresse de fazer esse tipo de piada infame, que sou infantil, óbvio, mas quem não tem maturidade para separar a infantilidade, né, a hora de rir, a hora de quebrar o clima, de quebrar o gelo, a hora de falar sério, por exemplo. Porque as pessoas que repudiam esse tipo de piada também não sabem a hora de falar sério. Adivinha só, na hora de falar sério, as pessoas agem de forma incorreta, ou com uma piada, ou com uma reação exagerada. Se na hora de fazer a piada eu observo o momento certo de fazer uma piada, pelo menos eu consigo improvisar com o momento presente e tirar disso uma risada. A mesma pessoa que acha ruim essa atitude, que acha inadequada, ela não consegue reagir da forma correta quando é pra falar sério. E eu não vou me gabar, mas tipo, você não pode rir, por exemplo, com uma piada indelicada, por exemplo. Eu não faço esse tipo de piada em ocasiões. Se eu
identifico que é uma situação indelicada, eu não faço nenhum tipo de piada. Mas eu faço as piadas mais infames quando é um possível momento certo pra fazer a piada. Por exemplo, vou lembrar agora do furacão. Uma amiga que não conversa comigo jogou isso. Você viu o negócio do furacão? Eu não acompanho furacão. Se chega no saco cheio lá do onde que eu acompanho, eu vejo. Se chega em coisa, eu vejo. Se não chega, eu não vejo, entendeu? Eu sou assim. Aí eu não vejo notícias. Mas, coincidentemente eu tinha visto, eu falei, eu não vejo notícia, eu gosto de ser esse cara. Eu não vejo TV. Por que você acha que eu vou ter visto? Eu gosto de manter esse personagem. Eu não bebo coca, eu não faço isso que você acha que eu faço, tá louco? É engraçado. Aí a pessoa falou, mas não sei o que tem lá. Eu falei, vai, pensa pelo lado positivo. As roupas no varal vai estar sequinha. Aí a pessoa, inadequada essa piada. Não consegue desbloquear o senso de humor supremo depois de uma piada tão brilhante. Pra mim é brilhante, porque justamente o que eu precisava, né? Uma pessoa vulnerável o suficiente pra me descarregar minha piada. É brilhante porque é improvisado, entendeu? É brilhante assim, é ser o artista na hora que ninguém pediu. É ser a válvula de escape na hora que ninguém precisa de escape. É ser eu mesmo quando nem ninguém perguntou quem que eu sou, entendeu? Isso é ser brilhante, é ficar confortável o suficiente para fazer, para realizar o que você pensou, entende? Tipo, você pensou em fazer uma piada, você não faz, você hesita por quê? Porque você não tá confortável sendo você mesmo. Talvez você não quisesse fazer a piada, mas fazer a piada não quer dizer nada, quer dizer apenas exercer o direito de ser você mesmo. Foi esse o meu raciocínio quando eu pensei no furacão. Aí depois eu joguei outra ainda. Na verdade essa foi a segunda. Eu joguei a outra que dizia assim: imagina esse calor. Aí eu jogo o clima, né? Não, imagina esse calor, cara. Deve estar um ventinho mais bom lá. Tipo, fraga, você joga o clima pra baixo, como se fosse falar uma coisa terrível assim, de dar dó, né? De dar pena. Nossa, imagina. Nossa, que foda, hein? Lá deve estar um ventinho mais gostoso. Aí, tipo assim, você fecha com a inversão de expectativa. E pra mim isso é genial. Eu consegui improvisar nesse nível, porque eu sempre via as pessoas fazendo, os comediantes. Ficava pensando como eu devo traçar minhas habilidades pra chegar nesse nível. Ou pra, sei lá, ficava com inveja mesmo da habilidade de improvisar dos comediantes. E hoje eu consigo. Eu fico confortável, eu me divirto. É óbvio que o ambiente não é o ambiente certo para fazer esse tipo de abordagem, mas as pessoas que não entendem é um problema que não é meu, né? Quando as pessoas não entendem. E o mais legal é poder me expressar com essa autenticidade. Eu posso estar me enganando no final das contas, é óbvio que eu posso estar me enganando. Que no final eu vou sair de lá, não deveria ter feito nada do que eu fiz. Me arrepender de ter sido eu mesmo, que eu tava me enganando, não tava sendo eu mesmo, eu tava sendo alguém engraçadinho e tal. O foda de ser engraçadinho é que a pessoa não admite que houve graça. Quando você tá tentando ser o engraçadinho, existe um contraste de realidades. Não quer dizer que você tá errado. As pessoas querem te provar que você tá errado quando você faz essa piada, mas eu acho que é o ambiente que tá errado. E a pessoa que tá ouvindo que é a pessoa errada. Porque se eu ouvisse esse tipo de piada, era gargalhada na certa. E eu não apontaria o dedo pra pessoa que tá errada. Não faria de maneira alguma essa acusação. Eu não qualificaria o ambiente. Você tá errado, agora não é hora de fazer isso e tal coisa não deveria ter acontecido. Depois que já aconteceu, as pessoas não aceitam a realidade. As pessoas, sim, no geral. Óbvio que eu aceitaria, então, eu sou parte das pessoas, eu aceitaria, então, as pessoas aceitariam. Por que eu não falei? As pessoas aceitariam, porque se eu aceitaria, eu seria uma pessoa. Ou eu seria a pessoa que aceitaria, então, já é uma divagação imortal. Beleza, quando eu chegar nesse ponto, eu vou chamar de divagação imortal. Porque a vida é uma divagação imortal. Você já conversou com uma pessoa comum?
A pessoa fala sobre assuntos fúteis e não se aprofunda em nada, ou seja, divagações imortais. Divagações imortais porque a pessoa nunca sabe como sair desse redemoinho, desse furacão de divagação. É tipo uma conversa constrangedora entre duas pessoas no primeiro date, sabe? É uma divagação imortal, que a pessoa não tem consciência de onde ela tá indo, de onde ela veio, pra onde ela vai. Acho que eu já falei isso, pra onde ela tá indo, né? Eu queria falar tipo 4, 5 adjetivos. deve ter só 2 ou 3. De onde ela vai e pra onde ela vai. Porque de onde ela vem e pra onde ela vai. E onde ela está. 3. Isso é engraçado. Você querer falar 10 adjetivos de uma coisa que não existe uma maneira certa nem de falar os 3 principais adjetivos, mas é engraçado. Quando a gente tá conversando, sei lá, com uma pessoa aleatória, não existe guia pra conversa, não existe onde chegar. E uma das pessoas precisa definir, obviamente quem tem mais experiência, precisa definir o que seria esse caminho a chegar, a ser traçado. E adivinha quem sempre traça o caminho? Eu falo sobre coisas aleatórias, falo sobre o meu humor, falo sobre várias coisas, improviso, piadas que eu já pensei antes, eu jogo, às vezes jogo assunto sério, eu sei conversar sério. Como não, cara? Eu tô tendo aqui falando sobre assuntos difíceis o tempo todo, vocês não perceberam? Que eu falo sério e eu faço a piada. É engraçado, eu falo sério, faço a piada, eu cobro quando estão fazendo piada, eu cobro quando não estão falando sério, eu resgato da atenção, eu me sinto responsável por todas essas dinâmicas e viajar entre elas, né? Perpassar sobre essas dinâmicas. É um excesso de controle, talvez, mas é necessário, porque ninguém toma essa iniciativa. Sempre fica constrangedor antes que as pessoas se deem conta. E eu sempre detecto esse constrangimento antes que as pessoas se deem conta que o assunto vai se perder ou vai ficar constrangedor. E eu já tento, sei lá, antecipar, ficar com a carta na manga para salvar o assunto. Sei lá, isso seria noia de quem sonha em ser um apresentador, talvez seja noia de quem esteja se preparando para algo que não existe ainda. Pode muito bem ser uma noia. Mas é a minha noia, deixa eu com a minha noia. Deixa eu tratar isso com a minha psicóloga. O que você tem a ver com isso, cara? Vai se fuder pra lá, cara. O que tem a ver? Então, é uma tentativa minha de controlar todas essas nuances e a sua tentativa de ouvir e tentar controlar as nuances dos outros. Controle suas nuances. Agora eu tô contra você. Veja, eu tô projetando a sua reação e tentando combater ela, entendeu? Controle suas expectativas. Porque você enfrenta o mundo quando não se é apresentado. Só um minuto que eu vou atender meu despertador aqui. Muito inconveniente, por sinal, uma hora dessa. Mas você controla as expectativas do mundo e quer que eu controle a minha expressão só para não contrariar suas expectativas. No controle das suas expectativas, quem falhou não foi eu, foi você. Se você não controlou suas expectativas. Isso é uma frase que eu repito bastante, é gerenciamento de expectativas. Porque o mundo não te deve nada. Você deve reconhecer que o mundo não te deve nada, e não o contrário. E talvez eu não tenha me dado conta que meu despertador estava tocando, e talvez eu tenha gravado o despertador tocando. E aí, vai apagar ou não vai? Vou nada. Caramba, que a gente não se dá conta realmente das nuances, dessas complicações que acontecem na vida. A gente não tem noção completamente do que seria. A gente apenas trata de maneira superficial certas abordagens. E eu cansei, realmente, eu tô cansado de ficar sempre viciado nas mesmas aceitações da realidade e abordagens. Cumprimento as pessoas da mesma maneira todos os dias. Não tem nenhuma surpresa, não tem o que esperar das pessoas.
são sempre previsíveis. Eu tô cansado de conversar com pessoas previsíveis e adivinhar o que a pessoa vai falar, sabe? E a pessoa ficar o tempo todo esperando eu terminar pra falar a versão dela, que é a versão que importa. Eu tô cansado, realmente. Nunca tive tão ansioso pra encontrar o meu próximo entrevistado que me surpreenda, entende? Nunca tive tão ansioso pra viver essa vida de um jeito que ninguém viveu, que é a minha maneira de viver. Eu nunca tive tão ansioso pra antecipar todos os pensamentos que eu tô antecipando e simplesmente ficar confortável com a antecipação e não ficar achando que eu não deveria ter antecipado. Seria ficar confortável mesmo com o que o futuro me apresente, ficar confortável com o que acontece, com a realidade que se apresenta todos os dias e ficar confortável para improvisar com essa realidade. Me divertir enquanto encontro um host perfeito. Me divertir enquanto... Eu tô contando aqui, eu fiz 3. Comecei com 3, então... eu não sei qual que é os 2 primeiros. Me divertir enquanto encontro o host, que é o 3º. Me divertir enquanto eu encontro uma amizade real, que vale a pena investimento e tempo de qualidade. Me divertir enquanto eu invisto no meu coração, né? Será que eu entro em detalhes? É porque é cringe de um hétero falar assim: encontrar alguém confiável para passar o resto da vida, alma gêmea, aí começa cringe, aí começa a entrar em detalhes desnecessários, aí começa. Mas eu não tô nem aí. A parte que é sensível à minha realidade eu consigo reconhecer. Aprendi a não ter vergonha de admitir. Foi um processo difícil, assim como admitir todos os defeitos, admitir todas as fraquezas, admitir as vulnerabilidades. É um processo que leva tempo, mas hoje eu tenho maturidade para caminhar no meio da rua e admitir certas fragilidades. Antigamente eu falaria que isso soa gay, entende? Por uma fragilidade heterossexual própria, eu falaria isso. Para me defender de quem achasse, entende? E eu já teria antecipado o seu pensamento, entende? É uma ansiedade generalizada de todas as maneiras. Eu não posso ser criticado. Por que eu só não sou romântico? Por que eu não sou apenas romântico e deixa as pessoas me criticarem sem medo da reação, sem antecipar? Toda forma de antecipação dessa reação seria a imaturidade falando. Seria meu antigo eu preocupado com o que as pessoas vão pensar. Seria justificativa suficiente para eu não me reconhecer maduro. Agora eu entendi. Toda vez que eu antecipo, faço esse processo de ficar ansioso com o futuro, as expectativas que eu mesmo estou criando. Talvez nem exista essa expectativa para me pensar. Toda vez eu provo para mim mesmo que eu não cresci o suficiente, não estou maduro o suficiente, não mereço ser quem eu vou ser, entende? Então, esse foi um processo importante para mim passar agora e reconhecer quem realmente eu preciso me tornar. Esse criador de conteúdo, entre aspas, vai tirar as aspas finalmente. Vai divulgar o link da baboseira, que não vou chamar de baboseira para me defender. Se alguém achar ruim, é só baboseira. Não vou chamar de baboseira só para me defender. Eu vou me tornar consciente da criação e investir, porque no fim das contas talvez faça sentido. Porque, vamos lá, raciocinar. Se isso for a válvula de escape que eu precisava para sair de onde eu saí, e se meu destino depender desse investimento, se meu destino depender de tudo que eu imaginei, e se fizer sentido para alguém, para alguma pessoa que estiver ouvindo, e se o exercício de deixar a válvula de escape aberta fizer sentido para alguém, e se você nunca vai descobrir isso se você não continuar. E se várias coisas acontecerem daqui pra frente que forem a resposta para tudo que você tá procurando, entende? Então você nunca vai descobrir se você não continuar, se você não investir aquilo que você tava pensando em investir, se você não
dedicar como você sabe que tem que dedicar, mas você não dedica por insegurança. Então é um recado para quem tá pensando em desistir, para quem tá pensando, vai valer a pena depois de concluir o processo que você iniciou na sua cabeça. Todo processo que não tem a conclusão, você fica com a sensação de, se eu tivesse concluído, como deveria ser, como deveria ter sido. Talvez é melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito. Tirando crimes, tirando a parte que matar alguém, tirando atrocidades, talvez seria... Eu tô tentando raciocinar, desculpa, eu não sei o que eu tô falando, você me desculpa. Aí tem uma ambulância na minha frente. Talvez esses processos que eu tenha imaginado fizesse sentido depois da conclusão. Porque quando você imaginou, você estava num flow criativo e fazia sentido para a mente que criou, mas não faz sentido para a mente que está executando. Mas eu acabei de concluir, é melhor se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter começado, de não ter concluído. E assim a gente termina mais um Despretend Show. Na minha tendência é de criticar esse episódio, falar que não é um Despretend Show à altura, porque não tinha pauta. E sempre vai ser essa autocrítica gigantesca. Na verdade eu tô aprendendo a lidar com isso e aprendendo a deixar o episódio ser como né? E é muito despretensioso pra você. Então, queria te pedir, depois de você ter escutado tudo, não encher meu saco. Não enche meu saco e boa noite, bom dia, boa tarde. E foda-se, eu não deveria ter dado bom dia, porque nunca vou saber qual que é o horário que você tá assistindo. Aí eu vou dar bom dia, eu tenho que dar boa tarde e boa noite também. E é uma porcaria, eu tenho que aprender a dar tchau sem dar tchau.